A FIFA reconheceu que a conquista da Copa Rio em 1951 deu ao Palmeiras esse direito. Não adianta, entra ano, sai ano, toda vez que chega na reta final desse ano e quando chega a época de Mundial de Clubes, sempre voltam aquelas polêmicas, alguns mitos, algumas verdades. Por exemplo, se vale o Mundial de 2000 do Corinthians, se a Copa Toyota vale como Mundial, e a principal delas é se o Palmeiras foi campeão mundial de 51. Para isso eu trouxe aqui um palmeirense de carteirinha, o Mauro Betti, para tentar dar aí uma visão dele. Provavelmente vai ser clubista, mas depois eu tenho também o vídeo do Mauro César Pereira e no final vou tentar dar uma olhada na tabela dessa Copa Rio. Vamos dar uma olhada aí no que o Mauro Betti falou. De novo, a primeira conquista intercontinental do futebol brasileiro é a Copa Rio de 51. Se é ou não é mundial, não importa. O que importa é que mas é ou não é? O Palmeiras tem ou não tem mundial? A FIFA não considera que tem, eu sou um legalista. Mauro Betti, que é um estudioso da bola e do pesquisador. Palmeiras. Tem ou não tem? Eu não sei se a FIFA considera, tá? Tem mundial. Se a FIFA não considera que é mundial, não é mundial. Palmeiras, então, pra você, Corinthians, pra mim, é campeão mundial 2000. Copa Rio era mundial? Pela FIFA não é. Então não é. Agora, a Copa Rio é importante pra cacete. Claro. Então peraí, pro Mauro Betti, o Corinthians é campeão mundial de 2000, mas o Palmeiras não é campeão mundial de 51. Então o Palmeiras não tem mundial, segundo o Mauro Betti, pelo que eu entendi aqui, né? Mas vamos ver que eu acho que ele tá enrolando muito. Uma semana depois do Fluminense foi campeão no ano seguinte. Não era a mesma coisa. Já. Pois é, mas aí o Fluminense considera mundial. Não, mas aí você pode falar que era o mesmo nome do torneio, como em 53 o Rivadavia Correia Média já não era a mesma coisa e tal. A primeira Copa Rio foi muito importante porque era um ano e uma semana depois. Fosse o Palmeiras ou o Vasco, que era a base da seleção brasileira com 7 jogadores mais o Flávio Costa, e foi derrubado pelo Palmeiras em 2 jogos semifinais no próprio Maracanã, seria a mesma coisa. O Palmeiras entrou com a bandeira do Brasil no peito e a torcida gritava no Maracanã, não o Palmeiras, gritava Brasil na volta olímpica contra a futura campeã da Itália, Juventus, no 2-2 depois de 1-0 no primeiro jogo. Foram 7 jogos e o Palmeiras venceu o Estrela Vermelha, que era a base da seleção francesa. Venceria o Olympique de Nice, que seria tricampeão da França. Depois perdeu para a própria Juventus por 4-0 quando estava um time alternativo escalado pelo Ventura Cambon. Do lado da chave do Vasco, além do Vasco, que era a base da seleção vice-campeã do mundo, tinha o Nacional, que era uma das bases da seleção campeã do mundo pelo Uruguai. Você tinha o Rapid de Viena, Áustria-Viena, que era uma base da seleção que 3 anos depois seria semifinalista de Copa do Mundo. E você tinha o Sporting Portugal, que seria tri ou tetracampeão português. Então, que outro torneio da FIFA teve tantos clubes, 7 jogos e de tamanho importante? Nenhuma. Você não vai procurar. Torneio desse nível para aquela época é muito importante. É muito grande. Sim. Uma baita conquista. Quase 1 milhão de pessoas conclamadas por presidentes de Corinthians, São Paulo e Santos vieram às ruas depois de recepcionar a delegação do Palmeiras que voltou no trem de prata do Rio de Janeiro. De novo, a torcida gritava Brasil, não gritava Palmeiras. Mas ele falou que não é campeão mundial porque a FIFA não reconhece, né? Eu já não acho que é bem por aí. Só que agora ele contando, né, como que foi o Mundial, esse campeonato, né, a importância, dá a entender que ele, falar a verdade, ele tá em cima do muro aqui, tá? Ele quer falar que o Palmeiras é campeão mundial pelo lado torcedor, mas pelo lado jornalístico ele é impedido de falar que foi campeão mundial. Se não é mundial ou não importa. Se a FIFA, de repente, aquele fax virar, virou mundial mesmo, beleza. Agora é muito importante pra cacete. É a primeira conquista intercontinental do clube brasileiro, ou mesmo da seleção brasileira, a Copa Rio. Vive de passado não é quem museu, é quem tem história. Então, se é mundial, não importa. O que importa é que foi importante pra cacete a Copa Rio. Posso falar sério? Não, só uma coisa, por exemplo. Eu acho que tem mundial. Não, porque você eu pode vi o dossiê achar. do André Galvão e me convenceu. Pode achar, ok. Mas você agora tá me convencendo ao contrário. Eu sou um pouquinho, não tô convencendo ninguém. Eu sou um legalista nesse sentido. Por exemplo, às vezes o pessoal fala, quando se unificou os títulos em 2010, né? Aí já vai entrar em outro assunto, que é outra polêmica. Eu posso até trazer um vídeo aqui em relação a reconhecimento dos outros campeonatos brasileiros antes de 71. Eu acho um absurdo isso, tá? Já nesse vídeo aqui, que não é de agora não, foi lá do Mundial de 2020, se eu não me engano, que o Palmeiras ficou na 4ª colocação. O Mauro César Pereira minimizou essa questão de Mundial de Clubes, né? Ou seja, na mente dele, na visão dele, o palmeirense não tem que ficar se lamentando por não ter vencido o Mundial e muito menos se preocupar em reconhecer o Mundial de 51, porque para ele mais importante é a Libertadores. Já vou adiantar que para mim também, tá? Eu não tenho essa obsessão pelo Mundial de Clubes. Para mim a Libertadores vale muito mais, só que a maioria entende diferente, né? A gente tem que reconhecer isso, que para a maioria o Mundial de Clubes é mais importante do que a Libertadores. Vamos dar uma olhada aqui no que o Mauro falou logo após o Palmeiras pagar mico lá no Mundial de 2020. Não adianta tentar disfarçar.
É um papelão. Agora, o que eu acho mais lamentável nisso tudo, aí é uma questão da a maneira como a gente olha para o futebol aqui, e o palmeirense tem um pouco de culpa nisso, porque trata essa coisa do Mundial de uma forma que acaba se voltando contra ele, palmeirense. Aí eu falo de todos os palmeirenses, quase, praticamente todos, né? Talvez um ou outro pense diferente ou ache de forma diferente. Fala-se tanto no Mundial, 51, essa coisa toda, que com o Palmeiras é pior do que com outros clubes quando não consegue êxito naquela competição. E aí o que acontece? O Palmeiras venceu a Libertadores, que há mais de 21 anos perseguia, conseguiu o título, a torcida ficou eufórica, tudo maravilhoso. Aí 12 dias depois, vira meme. Quer dizer, olha que loucura, gente. Você pega o título maior do nosso continente e ele fica em plano secundário, porque empatou com o time do Egito, não ganhou do time do México. É surreal isso. Eu não consigo imaginar que um time ganhe a Champions League e porque perdeu o Mundial. O Chelsea, quando ganhou e perdeu para o Corinthians, ninguém ficou zoando o Chelsea da Inglaterra, porque o título que o Chelsea ganhou... Não, eu me lembro aqui que no Mundial de 2011, o jogo entre Santos e Barcelona, fizeram uma reportagem aqui no Brasil, a gente parou para ver, foi no domingo, né? A gente parou para ver aquela final do Mundial que o Barcelona passou por cima do Santos. Só que lá, na Catalunha, só tinha um velho ou outro lá no barco que acordou cedo para poder ver aquele jogo lá. Não acordou tão cedo, né? Cedo era para nós aqui, para eles lá nem tanto. Mas só que de manhã, e eles não estavam nem aí, não tinha nem gente assistir, não tinha torcida reunida para assistir a final do Mundial, porque os europeus, principalmente os ingleses, eles não dão a mínima assim para o Mundial de Clubes, né? Quando começa o jogo ali, tem muitos jogadores que não são só europeus, né? E eles acabam talvez contagiando o elenco. Eu acho que até isso está mudando um pouquinho. O Liverpool jogou sério contra o Flamengo, o Chelsea da última vez agora contra o Palmeiras jogou muito sério. Eu acho que isso está mudando, e com esse Mundial de 2025 com 32 times, não sei o que vai acontecer, tá? Bom, eu como sou curioso, entrei aqui para ver como foi a tabela da Copa Rio de 51, que eu nunca tinha visto. Ao todo foram 8 times participantes, né? Mais ou menos parecido com o Mundial de 2000. O grupo A no Maracanã e o grupo B em São Paulo, no Pacaembu, em 2000 foi no Morumbi. No grupo A, o Vasco e o Áustria Viena passou, o Nacional do Uruguai e o Sporting ficaram. No grupo do Palmeiras tinha o Estrela Vermelha da Sérvia, da Iugoslávia no caso, né? O Nice da França, a Juventus passou em primeiro e o Palmeiras em segundo, né? Então vamos lá, o Palmeiras venceu o Nice 3-0, depois venceu o Estrela Vermelha e perdeu de 4-0 da Juventus, ó. 4-0 no Pacaembu, só que aí avançou, né? Aí a Juventus ganhou o Áustria Viena, o Palmeiras ganhou o Vasco, e aí na final o Palmeiras venceu a Juventus, foram 2 jogos, os 2 no Maracanã. 1-0 e depois 2-2, né? O que você acha disso tudo? Será que o Palmeiras é campeão mundial de 51 ou não? O que a FIFA tem a ver com isso? Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa aquele like maneiro. Também já te convido a se inscrever no nosso canal e ativar esse sino das notificações, assim tu não vai perder nenhum conteúdo que eu postar aqui. Eu tô postando todos os dias, tá? Então fica ligado aí, valeu?